Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, ao Bom Combate. O canal Bom Combate é um canal conservador de história e informação e de análise dos assuntos mais importantes da atualidade, com um olhar especial vindo da caserna. O nosso lema é o preço da liberdade e a eterna vigilância. Juntos também aos canais Patriotas, Arte da Guerra, Bunker Vietcong, Blog Velho General, Pátria e Defesa, do amigo Moisés, Coronel Paulo Filho, Coronel Montenegro, Irmãos Russo, Homem do Espaço e os Bastidores de Brasília. É um Brasil forte e soberano, pessoal. Muito boa noite a todos. Esquadrão Bom Combate Rec Rádio, como me recebem? Tudo tranquilo, pessoal? Excelente. Obrigado pela presença de todos. Aí, Grande Casseb, estamos aí para mais um Caçando Raridades. Agradeço a presença de todos. É isso aí, pessoal. Bom, para quem está chegando agora, o quadro Caçando Raridades nasceu a partir da nossa conversa aí com o amigo Paulo Casseb, pesquisador de história, pesquisador da Força Aérea Brasileira, pesquisador da aviação, pesquisador da história do Brasil. Então, que nas nossas conversas ele sempre trazia aí alguma novidade para a gente e nós acabamos mostrando aí, trazendo para a ideia de fazer o Caçando Raridades para mostrar para o público, né, essas informações bastante interessantes aí que ele trazia para a gente, ok? Então vamos ver hoje o que o nosso amigo Casseb tem para essa semana no Caçando Raridades. Está contigo, Casseb. Obrigado, meu amigo. Muito bem. Sejam bem-vindos todos a mais um Caçando Raridades, né? A gente vai caçando raridades e informações sobre elas, né? Que é importante. E hoje nós guardamos para vocês um assunto interessante. Obviamente, nós vamos falar de um documento, que é um livro, e junto com este livro, algumas informações que vocês vão gostar, porque diz respeito a um momento histórico do Brasil, um pouco antes do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Então, hoje, nós vamos trazer para vocês algo que tem referência, algo muito importante com uma palavrinha: espionagem. Todo mundo já viu muito isso em filme, né? Tem muita coisa colocada por Hollywood, mas existem coisas que aconteceram no nosso país que não viraram filmes. Quem sabe alguém que está vendo a live aqui se lembra de fazer um filme, né, disso aí. Mas nós temos aqui um documento interessante. Nós vamos hoje falar sobre este livro, tá? O nome dele é um nome bem simples, São Paulo, Roma. Ele foi escrito, a autora dele é uma jornalista dos anos 40 chamada Maria Teresa Cavalcante Ellender. Quem era Maria Teresa e por que é interessante um livro que fala de uma viagem de São Paulo a Roma? Muita gente vai falar, mas sei lá, tanta gente pegava um navio e ia visitar Roma naquela época, né? Ou pegava, sei lá, mas aqui nós vamos falar de uma viagem aérea que tem um motivo especialíssimo, que esse livro de 111 páginas, bem ilustrado com fotos, editado em 1940, esse livro nos traz, ele é o gancho de uma informação muito importante. Esse livro ele retrata uma viagem que a Maria Teresa fez no primeiro voo oficial, voo entre Brasil e Itália. Vejam bem, eu estou falando de 1939, tá? Em que esse voo era feito, ou foi feito, por uma empresa italiana chamada LATI, Linee Aeree Transcontinentali Italiane, que ela foi fundada, montada, com sede na Itália e representação, óbvio, no Brasil, para estabelecer ligações entre a América do Sul e Itália. E o Brasil era o ponto-chave. E
A gente não pode esquecer que nós estamos em 1939, 1940. O mundo já começava a Segunda Guerra, mas o Brasil, aliás, comentávamos isso, né, Schwartz? O Brasil ainda era um país neutro, um país que conversava com todos os lados, embora eles estivessem brigando entre si, comercializava, e o Brasil era neutro. E por ser neutro, justamente território neutro, ele era um paraíso dos serviços de inteligência e espionagem dos aliados, americanos e ingleses, e também de alemães e italianos principalmente. Muito bem. A Maria Teresa escreveu esse livro e nós vamos mostrar agora pelas ilustrações. Nós vamos falar do livro e eu vou contando para vocês o que ela tem a ver com essa historinha. Tá? Porque ela é o ponto-chave da nossa história. Então, eu pediria para o Schwartz ver aí, começar a passar nossas ilustrações. Né? A primeira delas, que a gente tem aí, é um desenho, para lembrar a todos. Esse é um dos aviões que fazia a linha. Era um Savoia Marquette, dessa companhia Ala Littoria, linha atlântica, que depois passou a utilizar-se como LATI, Linea Aérea Transcontinental Italiane, que já era algo mais específico para trabalhar com o Brasil e como ponte para a América do Sul. Não é? Nesse avião, num avião igual a esse, vamos assim dizer, né, bem semelhante, não igual a esse, foi que Maria Teresa fez o seu voo, num avião um pouquinho mais moderno que esse. Na próxima ilustração, nós vamos ver o seguinte. Esse avião já estava lá no Rio de Janeiro, com prefixo italiano. E ela, em dezembro de 1939, iria acontecer o primeiro voo oficial dessa empresa, que já prospectava este terreno com outros voos não regulares, mas iniciou-se oficialmente. Maria Teresa era uma simpatizante, aliás, bem ostensiva, até porque falava muito sobre isso, do regime fascista mussoliniano da Itália. Então, era comum ela publicar coisas sobre a Itália. Inclusive, ela dirigia, na época, uma revista de uma conhecida companhia brasileira, a VASP. Chamava-se Revistas VASP. E nessas revistas era comum ela colocar muitos artigos sobre a aviação italiana, dada a sua identidade ideológica com o fascismo. E ela, por seu trânsito no mundo aeronáutico e com a aviação italiana, por consequência, ela foi a única e primeira mulher a ser convidada a fazer o primeiro voo São Paulo, ou melhor, Rio, na realidade, né? Porque eles foram São Paulo para o Rio, para depois ir para Roma. E é o que nós vamos ver nas próximas ilustrações, que são reproduções das ilustrações do livro. Esta, antes de mais nada, é uma propaganda dessa companhia aérea da qual Maria Teresa tinha muita ligação, que era a companhia LATI. É uma propaganda que saiu numa revista brasileira, na revista da VASP, como sendo uma companhia dedicada aos voos Brasil e Itália, a união desses dois países, e por uma coincidência ou não, notem que o símbolo da LATI, vocês estão vendo ali que é uma ave voando, né? É uma ave voando, né? Ela forma a letra M. M de Mussolini. Essa tá? É boa, hein, Casseb? Propaganda é a alma do negócio. É isso aí. Ele não usava o nome só para vender macarrão, não. Né? Você sabe, Então, Casseb, que
Desculpe interromper, isso que você Não, fala. colocou a respeito do clima na época é muito importante, né? Para a gente situar o nosso público, porque na época, antes da Segunda Guerra, na realidade, esse primeiro voo foi em dezembro de 39, o mundo começava a entrar na Segunda Guerra, né, naquele momento. É importante destacar que há vários países do mundo, tanto o Ocidente quanto os países do eixo, tinham simpatizantes, né? Depois o Brasil tomou o lado dos Estados Unidos, né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e o pessoal acabou tendo problema. A gente vai falar depois, né? Mas antes da guerra havia simpatizantes dos dois lados, né? Sim, aliás, era comum, né? Porque nós tínhamos no Brasil uma tendência de Getúlio era de se alinhar com a Alemanha e Itália. O namoro era grande, né? É a velha história. Enquanto a Alemanha e a Itália estavam em alta, Getúlio estava com eles. Quando eles ficaram em baixa, Getúlio bandeou. Mas, na época, exatamente como você falou, Schwartz, nós tínhamos simpatizantes, isso era normal. Isso era normal, pô. Assim como tinham simpatizantes do comunismo no Brasil, essa porcaria de regime, mas enfim, mas tínhamos, né? Tínhamos simpatizantes, felizmente, no tempo do Getúlio estavam todos devidamente colocados na cadeia para não fazer algazarras, mas tínhamos também. Então as coisas funcionavam assim, a gente se situa neste ambiente histórico, né? É importante lembrar que a intentona comunista nessa época tinha 4 anos de, de, Exatamente. de passado, né? Então, Exatamente. nessa época, os principais líderes estavam presos, tal, o Partido Comunista estava proibido e tudo mais. Então, quer dizer, depois da guerra tudo mudou, né? Porque os comunistas estavam lá do lado vencedor, mas, de qualquer maneira, é importante a gente entender o clima nessa época, né, Cassandra? Sim. Os comunistas estavam do lado vencedor, né? Isso é importante lembrar. Por isso o comunismo teve uma dinâmica pós-guerra e os crimes deles foram escondidos, né? Mas uma coisa eu posso garantir: qualquer sargento do exército americano tinha mais competência para explicar o que é democracia para um general russo do que qualquer um, né? Porque os russos com certeza não entendiam o que era democracia, apesar de estarem alinhados com o lado democrático por interesse, né? Eles, vamos dizer, quis a história que fosse assim, mas eles eram tão criminosos quanto os alemães, se não mais, né? Mas isso é assunto para outra live, né, Cassandra? Como diz o caipira de Taubaté, isso é assunto para mais de metro. Isso aí. Né? Mas vamos caminhar naquilo que nós estamos falando do livro chamado São Paulo-Roma. Né? Vamos lá, vamos para a próxima ilustração. É o símbolo desta companhia que faria a Maria Teresa fazer o primeiro voo, a primeira mulher a fazer um voo na LAT, na linha transcontinental italiana. Né? Esse era o símbolo da empresa, que começava a fazer linhas do Brasil a Roma. Tá? Na próxima ilustração, que nós vamos ver aí, é interessante, que nós vamos ver que tem um jornal da época aí que já cita, eu até coloquei em vermelhinho, né? Partiu o IARMA. IARMA é o prefixo do avião, não pensem que é arma, não, armamento. É que é I de Itália e a ARMA, que era o prefixo do avião. Aquilo foi um evento na época, porque fazer um voo direto regular do Brasil a Roma, né, era uma coisa, um evento considerável para passageiros, futuramente, obviamente, cargas e correio, não nos esqueçamos disso. Tá? Na próxima ilustração é a capa do livro tema daquilo que nós estamos falando, da Maria Teresa, cuja capa do livro é uma reprodução de uma placa de uma obra em bronze do artista italiano Emendabile,
em que está escrito, que não dá para vocês lerem tudo, está escrito: a Maria Teresa, mascote da Lati. Ou seja, essa jornalista brasileira, pela sua forte ligação com a Itália e a aviação Brasil e a aviação italiana, ela foi considerada a mascote dessa empresa italiana, ou seja, um símbolo de ligação Brasil-Itália, ela teve essa simbologia trazida, colocada para ela. Na próxima ilustração, que é o que vai nos importar bastante, vejam eles aqui, em horário de partida, né? Ela está aí junto com outros membros passageiros, inclusive teve um jornalista também, o jornalista Masa, que era do Il Popolo d'Italia, jornal italiano, que estavam no Brasil e que fariam todos esses percursos, né? Jornalista também, representante dos diários associados. Então, isso é na partida. E ela, Maria Teresa, a única mulher, que vocês vão ver mais para frente, a receber certas deferências na Itália, com uma surpresinha que vocês vão entender. Né? São fotos e material tirados do livro dela, né, que nós vamos ver no próximo. Nós temos aí o avião, o Savoia Marchetti, com o qual fizeram a viagem, a primeira etapa da viagem, porque a viagem começava aqui no Brasil, ia para o Nordeste, e do Nordeste para Vila Cisneros, depois Espanha, Roma. Era uma viagem prezável sobre o oceano, né? Eram aviões trimotores, que eram considerados seguros para isso, né? Na próxima ilustração, novamente, isso aí já deles pousados em Vila Cisneros, se não me engano, ou Ilha do Sal, desculpa, Ilha do Sal, no caminho, que é já perto da Europa, com o pessoal de bordo fazendo um momento lá de descanso, né? Porque era uma viagem longa, não era uma viagem fácil. E a Maria Teresa foi documentando isso tudo, inclusive conversando com os pilotos, fazendo sua... Ela era uma pessoa muito comunicativa, né? E ela foi documentando fotograficamente, documentando de uma forma que pouca documentação sobre isso existe no mundo, e esse livro dela é um dos documentos importantes, inclusive considerado assim pela Itália hoje, pelos pesquisadores de aviação ítalo-brasileira. Né? Nas próximas ilustrações, você vê fotos que ela tirou, que eram fotos dos hangares lá na Ilha do Sal, né? Em Vila Cisneros, em todos esses locais que eles pousavam, né? Inclusive alguns locais com situação precária, como o próximo slide vai mostrar para vocês, que ainda estava sendo instalada as bases para esses voos pela LAT, não é? Era ainda sistemas primitivos, que eles estavam instalando ainda todo esse material, essa situação. E o interessante é que na próxima ilustração tem um desenho na parede de uma dos edifícios lá. Vocês podem ver aí o desenho de 3 ratinhos, né? 3 ratinhos, que na realidade era um símbolo de sorte dos italianos, né? Eles chamavam de sorte verde, ratos verdes, que aliás eram o símbolo dos aviões Savoia que fizeram a primeira prospecção de viagem ao Brasil, que foi feito com 3 aviões Savoia Marchetti SM-79T, em 1939, no começo, quando os italianos fizeram essa viagem. Vale dizer que essa empresa tinha no seu escopo pessoas que eram pilotos famosos, como Paradisi e o próprio filho de Mussolini, que era piloto, que era o Bruno Mussolini, que já tinha estado no Brasil em um voo de prospecção para saber a viabilidade da linha. Não é? E esse símbolo ficou famoso. Então, os ratinhos verdes foram pintados
na parede aí desse pavilhão, né, como uma forma de preservar essa história dos ratos verdes que simbolizavam os ratinhos de sorte, né? Que na realidade não tem nada a ver com a palavra sorte verde. Eu que estou usando essa palavra sorte, quer dizer, de bom augúrio, né? No próximo, nós vamos ver uma foto do avião com o qual eles fizeram a baldeação, né? E depois continuaram para a Europa num outro avião cujo prefixo era AREM, AREM, né? O prefixo da aeronave, outro Savoia, em que a Maria Teresa foi documentando isso tudo e foi fazendo contato com cada lugar que ela passava, pegando nomes, depoimentos, tudo que ficasse para futuramente ela fazer esse livro e artigos de jornais que ela acabou escrevendo, né? Na próxima ilustração está ela, vocês veem no meio da foto, e o resto do pessoal, note que só tem homem. Ela era a única mulher, né, que estava aí, provavelmente pousados aqui na Ilha do Sal, né? Então, estão num pouso técnico, como a gente fala, né, da aeronave. E na próxima ilustração também algo interessante. Vocês veem aqui o desenho dos ratinhos verdes, né, que simbolizavam esses voos transoceânicos desde o início, e 3 frases na parede. Não sei se dá para vocês lerem. Né? Credere, obedire, combattere. São as frases típicas do governo italiano da época, que é acreditar, obedecer e combater. Então, a propaganda mantinha-se até nessas bases de apoio, a propaganda do fascismo, né? Tanto é que a placa em cima está lá, Il Duce, o condutor, né? Então, era um interesse político muito grande destes voos, na qual participou Maria Teresa, né? Interesse em ligação Brasil-Itália, ligação ideológica e ligação comercial. Né? No caso do próximo, deixa eu ver aqui na próxima. Vamos ter em Vila Cisneros. É um dos voos técnicos, pousos técnicos deles. Ela estava lá, a Maria Teresa, conversando, né, com como é que se fala? Um nativo do local, né, que dormiam-se em barracas. Então, ela está aí conversando e foi documentado aí com fotografia. Na próxima foto, ela próximo do avião em que eles continuariam viagem, junto com o piloto, que vocês podem ver bem à esquerda, o piloto, e à direita também outro com a vestimenta, né? Em Vila Cisneros, onde eles chegaram para um pouso técnico. Interessante aqui na próxima foto, que vocês vão ver aí, é uma ilustração interessante. O avião com o qual ela continuou, junto com o pessoal, até a Itália, lá em Vila Cisneros. E com o Enrico Massa, ao meio, que era do jornal Il Popolo d'Italia, e o piloto desse voo, que era o Figara. O Figara era um dos pilotos conhecidos na época, né? Eles procuravam colocar nesses voos pilotos que tivessem um escopo, tivessem conhecimento, porque não era um voo fácil. Então, pilotos que tivessem já algum tempo com voos de longo curso. Então, essa documentação, esse momento aí, são daqueles que pouco se documentou sobre essa data. Já aqui no próximo, ela documenta ela ao meio, né? No próximo, a ilustração, vocês vão ver aí,
com o pessoal todo aí, né, já chegando lá na Itália, com a recepção lá, né, e tem aí até o general Priccolo, coronel Bizeu. Bizeu era piloto transoceânico já famoso. General Liotta. General Liotta era representante da LAT no Brasil, né? E outras pessoas aí, a tripulação do Iarém, que era o avião, com jornalistas que estavam lá e tudo mais, né? Ela se entrosou com todo mundo, tá? Ela se entrosou com todo mundo. Inclusive, na próxima foto, outra foto em que ela aparece lá na Itália, já chegando, né, com todo o pessoal, os jornalistas. Vale dizer que, na época, não era um conteúdo só político que vogava, e sim a propaganda. Tá? E é óbvio que isso interessava. Então, todo o material com autoridades era uma coisa fantástica para se conseguir. Mas ela teve um acesso na Itália muito importante. O principal eu vou deixar para o final. Ela esteve em visita a uma instituição na Itália que seria o equivalente ao nosso CTA aqui no Brasil, que é o Centro de Pesquisas Aeronáuticas em Guidonia, na Itália. Que a próxima foto vai nos mostrar ela lá em Guidonia, tá? O carinho com que ela foi recebida foi tão grande que eles se incumbiram de criar uma comissão para levá-la em todos esses locais, porque interessava para a Itália que ela mostrasse no Brasil tudo sobre o progresso aeronáutico italiano. Então, vocês veem aí o prédio, a entrada lá do prédio de pesquisas aeronáuticas. Eles tinham lá túneis aerodinâmicos, sistemas de pesquisa sobre rádios aeronáuticos, sobre tudo que envolvia desenvolvimento técnico aeronáutico, tá? Casseb, só para fazer um comentário aqui, quando o Ah, Casseb coloca aí que o nosso Centro Técnico Aeroespacial, cita a referência, é onde nasceu o ITA, a área de pesquisa aeroespacial do Brasil, né? O INPE fica ali também, a Embraer fica ao lado. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho de todo o complexo que tinha ali, né, Casseb? sim. Casseb, já aproveitando que eu te interrompi, vou pedir para o pessoal curtir e compartilhar a nossa live. Vocês viram aí quanta informação rica que o nosso amigo Casseb está passando para a gente, e convidar aí quem não é inscrito no canal para fazer parte aí do Esquadrão ao Bom Combate. Obrigado, Casseb. Desculpa interromper, meu amigo. Não, tem que pedir e avisar mesmo, pô. Vamos incentivar as curtidas aí, porque a gente precisa ter uma ideia de como está tendo a receptividade disso tudo, né? É muito bom ter comentários, perguntas. Quem sabe a gente inventa um jeito aí de, em próxima live, responder alguma dúvida, né? Eu acho que tudo isso tem que acontecer. Agora, dando uma dica para vocês todos, olhem como era a propaganda, é a alma do negócio, né? Não é só o dono da quitanda que pensa isso. Se vocês olharem esse prédio, a arquitetura dele, vocês vão notar que ele tem no meio da parede, quase no meio da foto, 3 estruturas paralelas. Não sei se dá. Bom, não dá para você mostrar, Schwartz, com uma flechinha, não? Não. Nessa Não dá, posição né? aqui não dá. Então, tem 3 estruturas ali no meio, quase no meio da foto, tem uma janela vertical escura, e essa estrutura, essas 3 estruturas verticais paralelas que vocês veem aí, são o símbolo do fascismo. Os 3 fachos litório. Um face é o facho, o feixe de leis, são as varinhas, que são feixes de leis que norteavam Roma Antiga. E a aviação italiana tinha por símbolo, até nas asas dos aviões, um círculo com 3 fachos.
o fatilitório, que era cada uma dessas estruturas verticais, tá? Então, na construção, eles colocaram o símbolo do fascismo lá, que são as três, que é o feixe de leis com uma espécie de uma machadinha, tá? Isso pode ser tema futuro aí sobre simbologia, né, da parte política e tal. Essa eu não conhecia não, viu, Casseb? Que interessante. Na parede da fábrica, então, eles colocaram isso. Exatamente, na construção. Você vê a janela horizontal escura e aquelas três estruturas iguaizinhas em vertical, elas são os símbolos, são três faces. O face, de onde vem a palavra fascismo? Que ele vem do feixe de leis, né? O feixe das leis que norteavam Roma antiga, né? Só que a aviação italiana tinha como símbolo o desenho de 3 desses fasces nas asas. E aí eles estilizaram, né, na parede da entrada do Instituto de Desenvolvimento Aeronáutico de Guidônia. Eles colocaram isso. Eu estou colocando isso como uma curiosidade para quem vê a foto entender o que acontecia na época, né? Sobre isso. E na próxima fotografia, nós vamos ver a parte de Guidônia dedicada a sistemas de comunicação aeronáutica. Eles desenvolviam lá, e a Maria Tereza foi fotografando, pegando informações para futuramente escrever e tal, sobre isso. Lá eles desenvolviam isso também. Esse é o laboratório de desenvolvimento de sistemas de comunicação aeronáutica, né? Na próxima foto, que ela também publica, podemos ver ela está lá, não é? Lá em Guidônia, tá? Próximo ao início a parte estrutural do túnel aerodinâmico, né? Com o pessoal que a recebeu. Então, ela está lá. Diga-se de passagem, eu volto a dizer, foi a única mulher ter uma recepção desta forma lá e a visitar esses locais, foi essa brasileira, tá? Na próxima foto, ela tem uma curiosidade. Ela foi recebida em Roma, um troço interessante lá pela a forma, né? Como tudo aconteceu, né? Essa foto aí, exatamente, né? Lá na Casa do Aviador, que é uma instituição lá, chamava Casa do Aviador, né? E estava presente lá o conselheiro da Embaixada Brasileira, Dr. Souza Quartim, representante da LAT, né? Enfim, autoridades da época da aviação italiana, a nata dessas autoridades estavam lá para recebê-la, porque ela era a única mulher nesse contexto todo, né, sobre jornalismo aeronáutico no Brasil. Então, ela foi recebida lá na Casa do Aviador, não só com a autoridade brasileira do nosso consulado, como também pela nata da aviação italiana, né? Inclusive aviadores, como eu já falei, como Paradisi Bruno Mussolini, que é o filho do governante italiano. Essas pessoas todas estavam presentes para recebê-la. E aqui vale um comentário. Nessa viagem, Maria Tereza conta, no livro dela, um troço interessante. Ela pediu às autoridades italianas que a acompanhavam, que eram pessoas do alto escalão da aviação italiana, ela queria conhecer Mussolini. Queria conhecer Mussolini. Afinal de contas, Mussolini era um expoente da época, inclusive, né, reverenciado até por Winston Churchill, que considerava muito Mussolini. Então, eu estou falando isso para que guardemos as proporções da época.
Tá? Vamos guardar estas proporções. Em história, a gente tem que fazer isso. Né? Imaginar. Ela queria, e conseguiram que ela fizesse, o Mussolini recebesse ela. Fazia muito tempo, mais de ano, que Mussolini não recebia ninguém do estrangeiro. Ninguém, ninguém. E ele fez essa deferência a Maria Teresa. E ela foi visitá-lo. No livro, ela conta esses momentos, né, em que ela conversou com ele. Inclusive, eles conversaram em francês, porque ela não falava italiano, mas Mussolini falava 4 línguas. Então, uma das línguas que ele falava era francês. Então, ele conversou em francês com ela. E ela, de início, inclusive, quando sentaram para conversar, ela até falou em francês, que ela falaria em francês porque o italiano dela era macarrônico, usando este termo. No livro ela conta isso. Então, eles falaram em francês, conversaram, falaram de muitas coisas, ela conta quem era ele, que impressão ela teve, e no final ela avançou um pouquinho e falou que queria muito receber das mãos dele o broche, um broche que era o símbolo do fascismo. E ele não teve dúvidas, pegou um brochinho, colocou no vestido dela, no lado do coração, né? Ela conta isso no livro. Inclusive, não só quando ela entrou para falar com ele, como quando saiu para ir embora, ambos fizeram a saudação do fascismo, levantando a mão direita. Então, eu estou contando isso para vocês entenderem o contexto que essa mulher que escreveu esse livro e o que ela narra neste livro, que é algo muito sui generis, em se tratando de uma jornalista, uma mulher, jornalista brasileira, que se envolveu nisto tudo, foi a única a fazer este voo, o primeiro voo transoceânico da companhia italiana, e conseguiu uma façanha, que é conseguir ser recebida por Mussolini. Entende? Quer dizer, são coisas que a gente às vezes não sabe que aconteceu, não é? Não sabe que aconteceu assim. Essas coisas que eu estou colocando para vocês é que é o grande gancho do porquê este livro nós estamos falando dele hoje, né? Por que o livro se transformou em algo que é icônico enquanto uma peça de coleção para os estudiosos de história da aviação, que trata de Itália e Brasil, né? Sempre mostrando como era a época, né, Schwertz? A gente entender aquele momento histórico. Não esquecendo Exatamente. que daqui... Olhando com os olhos de hoje parece muito estranho, mas naquela época, né, Exatamente. É como havia... hoje, se você falasse, olha, eu vou fazer um voo e eu quero ser recebido pelo Biden, lá nos Estados Unidos. Oh, como você vai ser recebido pelo Biden? Entende? Não é uma coisa muito corriqueira um troço desse. Mesmo sendo uma jornalista de destaque na aviação na época, né? Pois é. E lembremos que a figura da mulher da época, para estar fazendo o que ela fazia, tinha suas limitações. A figura de uma mulher, tá? Lembremos sempre disso. Bom, vamos lá. A próxima ilustração é para os amigos aí que nos assistem, que eventualmente são viciados em filatelia. Então, a gente ajuda esses viciados em filatelia. Isso é coisa do Casseb, né? Isso é coisa do Casseb. Eu não sei quem é esse cara, mas você sempre fala dele. Existiu até um carimbo do Correio sobre este voo inaugural em dezembro de 1939, tá? Entende? Então, tá aí, para quem quiser ir buscar isso nas raridades filatélicas, existiu. Portanto, eventualmente deve ter existido envelopes voados nesse voo. Aí cabe aos fanáticos pela filatelia irem atrás, não é? A próxima ilustração é uma capa das revistas VASP, é uma revista que saía com periodicidade,
que a VASP, a nossa querida VASP, editava, em que Maria Teresa era também a diretora, a responsável por esta revista, né? Tá aí ela, a revista. Na próxima tem a primeira página, né? Que já coloca embaixo de índice, a palavra índice está escrito lá Maria Teresa, que era uma forma de identificar a responsável, né? Mas eu vou além. Nós terminamos os slides, mas agora vamos ao além. Maria Teresa, ela falava muito, ela fazia artigos enaltecendo a aviação italiana tal, e o fascismo. E isso levou-a a ficar na mira dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, o FBI, né? E tanto é que todos os serviços de inteligência da época, o inglês, por exemplo, né, o BSC, British Security Coordination, eles ficaram de olho nela. Por quê? Porque ela era uma pessoa que tinha muita porta aberta, era uma espiã com portas abertas, a ponto dela conseguir ser apresentada pelo diretor dos Diários Associados e conseguir uma apresentação. E aí vocês vão entender um troço interessante. Ao que se sabe quanto a ela desenvolver alguma atividade de espionagem, teria, eu estou falando em um termo de verbo, teria ela, queriam mandá-la, os alemães queriam dar a ela a chance de visitar os Estados Unidos, para que ela, em nome do jornalismo aeronáutico, visitasse fábricas de aviões, indústrias, e, numa linguagem mais simples, porque ela não era uma pessoa altamente técnica, trazer informações. Não Isso conseguiu. já, ou seja, o próprio serviço secreto alemão, né, a Abwehr. Exatamente. O serviço secreto alemão cooptou ela, aproximou-se dela, porque eles são hábeis. Todo serviço de inteligência, todo serviço secreto é hábil. Ele, muitas vezes, ele não vai chegar para o cara e falar: vem cá que eu vou te dar dinheiro para você trabalhar para mim. Não é assim. Ele analisa se você tem simpatias pelo que ele representa, ele vai ficar na tua ala, ele vai trazer você para ele de uma forma muito sutil. Ela tinha simpatias pelo fascismo. Isso já queimava etapas para um serviço de informações. Foi fácil. Eles marcaram um determinado encontro para falar sobre jornalismo aeronáutico. Quando viu, ela estava com algum envolvimento em trazer informações. Só que ela não conseguiu ir para os Estados Unidos, porque os relatórios da Embaixada Americana não permitiram isso, ela não conseguiu ir para lá, mas conseguiram mandá-la para o Nordeste do Brasil. Tá? E assim foi. Ela foi, e digo mais, ela foi com a cobertura, ou seja, com ajuda da Paner do Brasil. Vocês querem companhia mais controlada pelo americano na época do que a Paner, que era uma subsidiária da Panam, da Pan American Airways? Pois olhem a que ponto o trabalho do sistema de espionagem funcionava. Ela conseguiu ter portas abertas pela Paner, ir ao Nordeste e voltar. É importante lembrar a importância de Natal, né, Cassete? Exatamente. Que era o trampolim da vitória aí dos americanos, né? Exatamente. Para a África, né? Exatamente. Então, é uma situação em que ela se envolveu, a Maria Teresa. Lógico, ela não conta esse detalhe da vida dela no livro, tá? Mas, porque o livro é de 1940, o que acontece? Ela se envolve com isso
embora de forma... Ninguém podia provar, tá? Mas ela acabou sendo ligada à célula de espionagem de Salomon, que era um alemão que trabalhava no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos dois locais, tá? Da célula alemã de espionagem. Então, o que aconteceu? Por essa ligação, ela ficou visada. E ela chegou a ser presa. Mas coisa rápida, rotineira, porque não existiam provas cabais de que ela era usada para a espionagem. Embora todo mundo tivesse a noção de que seria, né, pelas evidências depois, com informações dos próprios, da apreensão documental dos alemães, que estavam espionando aqui no Brasil, né? E também pelo fato dela ter esse trânsito com uma companhia italiana. Vale a pena lembrar a vocês o seguinte: existiu um momento da nossa história no Brasil, pouco antes do Brasil entrar na guerra, pouco antes, em que essas empresas italianas, essa empresa italiana ainda operava no Brasil, porque quando o Brasil entrou em guerra, cessou isso. Inclusive, tinham aeronaves dela que estivessem no Brasil foram internadas. Essas aeronaves, tá? Um pouco antes do Brasil entrar em guerra, ainda quando elas operavam no Brasil, existia uma ordem da Departamento de Aeronáutica Civil e do Ministério da Aeronáutica que essas aeronaves tinham que dizer os locais aonde iriam voar pela costa. No caso, veja bem que problema. Uma aeronave da LAT decolava do Rio de Janeiro. Muito bem. Ela tem um radiotelegrafista a bordo. Não tem? Tem. Aí ela vê um cargueiro lá embaixo, um avião, um navio lá embaixo. Ela pode telegrafar de forma cifrada para a sede dela em Roma e dar a posição de um navio ou de um comboio, de alguma coisa que ela vê. Então, ela é uma empresa particular, um avião em voo regular transoceânico, voo civil, entre aspas, fornecendo informações. Que interessante, então, hein, Casseb? Porque eram todos meios de informação, de captura de informação. Né? Exatamente. Tanto é que houve uma época em que certos aviões da Condor, que era uma empresa que nasceu pela Lufthansa e tinha um número de alemães, pilotos e técnicos muito grande, mesmo depois do Brasil entrar na guerra, né? Esse pessoal estava trabalhando, ficou aqui, era gente que já morava no Brasil de origem alemã. Muitas vezes, os aviões da Condor, ao transitar pelo litoral, e era empresa brasileira, hein? Elas carregavam junto com ela um elemento de comunicações da Força Aérea, que fiscalizava o que era transmitido. Ah, que interessante, hein, Casseb? Pois é. Para a gente entender aquele contexto histórico, né, em que viveu a Maria Teresa, em que companhias brasileiras, mesmo a que não era italiana, mas eram brasileiras de origem alemã, o que se passava aqui? E é lógico que essa empresa LAT teve uma vida curta, uma desconfiança grande, porque o serviço secreto americano e o serviço secreto inglês exigiam do governo brasileiro providências contra essas empresas, porque eles sabiam que elas eram um poder de espionagem muito grande. Tá? Então é isso. Eu quis colocar para vocês, vamos dizer, o livro, tá? Aqui, ó, para baixo não vale. Esse livro, tá bom, que ele é muito interessante para vocês entenderem, inclusive, o que era uma brasileira mulher fazendo este voo e uma mulher que se transformou em uma espiã.
Só que tem uma coisinha para terminar a história. Aí você vai pensar, falar, como é que o alemão fez um troço desse? Pô, que bobeada! Todo agente que trabalhava para a Abwehr, que era o serviço de espionagem alemão, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil ele tinha um codinome. Tinha um codinome, pô. E que codinome eles deram para Maria Teresa? Mary. Mary. Pinhões. Você vai dar o nome da mulher como codinome para uma pessoa que te fornece informação, você entregou a pessoa. Essa é De boa. bandeja. E o É, codinome dela era Mary. mas sabe, Casseb, eu acho importante destacar, eles podem ter errado, mas a ABO era uma dos sistemas de espionagem, né, mais efetivos do mundo, né, chefiados pelo Canaris, né, o Almirante O Canaris. Almirante Canaris. Sim, eles tinham uma estrutura, sabe? Para quem vê o filme, que eu recomendo, tem até em português, chama-se A História do FBI, rodada nos anos 50, acho. Recomendo este filme, procurem, que tem um pedacinho que ele aparece na América do Sul, o serviço do FBI aqui, tá? É interessante, mas voltamos àquilo que nós até falávamos, né, o Schwertz? O bacana disso tudo é nos transportarmos àquele mundo daquela época para entender como a coisa era, né? Essa viagem no tempo, tá? Então, a gente termina aqui com vocês dizendo o seguinte: serviço da Abwehr alemão era fantástico. Mas essa de dar o nome da Maria Teresa de Mary como codinome, olha, Parece piada, né, Casseb? porra, pisada na bola legal, hein? Bola quadrada, hein? Ó. Essa foi boa. Olha, mas olha, Schwartz, eu acho que deu para a gente contar um pouco de história. E se vocês quiserem encontrar esse livro, já vai uma dica. Eu olhei lá, em algumas livrarias de livro usado, vocês vão encontrar, tá? Existe esse livro para vender. Ó, Não ó é a um capa livro do muito livro caro, não. aqui para o pessoal ver aqui, ó. É só colocar lá, São Paulo, Roma, Maria Teresa, tudo junto, Maria Teresa Cavalcante, que é a autora, é o nome dela. Ela se chamava Maria Teresa Cavalcante Elender. Mas colocando lá, livro São Paulo, Roma, Maria Teresa Cavalcante, vocês vão chegar neste livro, tá? Vale a pena para comprar e compreender, ver as fotos, e inclusive vejam o que ela conta da presença dela com Mussolini, o relato que ela faz, o que ela achava da viagem de Roma, tudo isso. Tá bom? A dica de hoje é essa, espero que tenham gostado e a gente vai preparar mais algumas novidades para vocês. Muito legal, Casseb. Muito obrigado mais uma vez, sempre com excelentes novidades, muita curiosidade para a gente aqui. E você sabe que isso vem ao encontro do que eu falei muito aqui no canal. Naturalmente, nós estamos falando às vésperas, já no início da Segunda Guerra Mundial, num período onde, principalmente nos países neutros, os sistemas de inteligência, né, se multiplicavam, né, a todo tempo. Naturalmente, após a entrada do Brasil na guerra, todo o sistema de espionagem alemão, italiano, ele foi realmente, como posso dizer, foi caçado dentro do país, né? Então, eu acho que até é uma ideia muito boa a gente fazer uma live a respeito disso, né, Casseb? A gente estava falando fora do ar aí, Vamos sobre o fazer. serviço de inteligência brasileiro, o serviço de investigação brasileiro aí durante esse período, o pré-guerra, durante a guerra também. Então, eu acho que é uma live que a gente pode realmente pensar em fazer. Mas eu queria trazer, eu sempre procuro, aqui no canal, trazer para a nossa realidade. Então, eu já falei várias vezes aí em relação à necessidade de nós aprimorarmos nossos sistemas de inteligência,
o nosso SNI aí, após a saída dos governos militares, ele acabou sendo apagado, né? A BIM faz o esforço, mas está muito longe ainda a gente ter um sistema de inteligência como tem os países, as grandes potências. Então, quando a gente fala em inteligência, as pessoas pensam em espionagem, pensam no Ian Fleming, no James Bond, né, Cassep? Mas é importante, se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, mas é importante a gente lembrar que, como militar, a gente raciocina com o sistema de inteligência como uma captura de informações para a decisão da autoridade no Brasil, ou seja, para melhor decidir em relação aos rumos do país, em relação a alguma determinada situação. Então, você hoje tem a parte cibernética, você tem a informática, você tem a econômica, tem a cultural, tem a inteligência propriamente dita militar, né? Tem sistemas de satélites, tem tanta coisa hoje em dia e nós ainda estamos, na minha opinião, engateando nisso aí. Por isso que eu sempre reforço a necessidade de nós refazermos aí, fortalecermos os nossos sistemas de inteligência, né, Casseb? Você sabe da minha posição, e se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço muito aí, sempre trazendo curiosidades da nossa história aí que ficaram no tempo. Eu acho que vale a gente começar a pensar em fazer algo como mostrar como nós tivemos o trabalho que o Brasil teve na guerra, ou seja, que foi tudo de última hora, porque o Brasil não tinha estado naquele problema, porque o mundo vive em guerra. O que muda é a forma de se fazer a guerra. Sabe? Ele vive em guerra. É como a gente fala, né? Você tem a guerra com os tanques, você tem a guerra com os bancos, você tem a guerra do comércio, você tem a guerra das doenças, você tem várias guerras. Mas você só consegue combater ou minimizar para o seu povo o que vem de ruim quando você tem a informação para saber como fazer. Se você não tem a informação, o serviço de inteligência forte, porque muita gente confunde, né, Schwartz? Você sabe disso. O cara confunde serviço de inteligência, informação, tudo com brincadeira de Rambo. Isso é Hollywood. Isso é Hollywood. Isso é Hollywood, pô. Isso é James Bond. É James Bond, onde tudo dá certo e o agente é imortal. Não, a gente não pode esquecer que nós tivemos pessoas envolvidas com o serviço de inteligência que já deram vida. Tá? Porque não é brinquedo. Às vezes, para você conseguir uma informação, você arrasa a tua família, você arrasa muita coisa, porque os valores que você defende são muito grandes. Informação é uma coisa que todo governo quer. É a coisa mais cara que um governo quer. Por isso, tinha até um conhecido meu que ele falava o seguinte: dinheiro é tão importante que ele compra o governo e a informação. Sabe? Porque informação é importante. O que você falou, Schwartz, vale para que se reflita sobre isso no Brasil atual. Viu? Muita gente fala, não, mas se você reforçar o serviço de informações, você cria um sistema policialesco. Não cria, não. Porque o serviço de inteligência e de informações, ele existe não para você policiar ideologias, mas para você policiar aqueles que querem destruir a liberdade de ter ideologias. Entende? Então, temos que ter um serviço, sim, hoje em dia, compatível com recursos, principalmente isso. Com recursos, porque inteligência precisa de recursos para você obter tudo aquilo e trabalhar a informação e ter condição de dizer qual o melhor caminho para o menor sofrimento do meu povo.
Então, a gente tem que entender que o serviço de inteligência é de uma importância vital para a independência de um país. Sabe? Eu, pelo menos, penso assim. Abrir mão disso é a gente criar um império de Maria Terezas por aí. Né? Então, esse é o meu pensamento. A gente tem que cuidar isso com muito carinho, porque a história do passado já mostrou que quando isso faz falta, a gente entra bem. É isso aí. Obrigado, viu, Casseb? Mais uma vez por um excelente Caçando Raridades. Infelizmente, dessa vez, nós não temos aí um livreto, né? Não temos o livro digital. O Casseb já deixou a indicação do estante virtual, então colocar o nome do livro. É Maria Tereza Cavalcante Elender, né, Casseb? Isso. Se colocar só Maria Tereza Cavalcante, já vai cair. São Paulo, Roma, vai cair lá, não tem problema. Então, mais uma raridade aí do nosso amigo Casseb, sempre trazendo curiosidades a respeito da nossa história, da aviação, ao nível aviação, espionagem, então e guerra, tudo ao mesmo tempo. É só o Casseb mesmo para conseguir fazer isso. Ok, Casseb, muito obrigado mais uma vez e nos encontramos então na próxima semana com o novo Caçando Raridades, né, Casseb? Vamos em frente. É isso aí. E, pessoal, então eu gostaria de agradecer a presença de todos. Vou finalizar agora com um detalhe um pouquinho diferente. Nós ver se o StreamYard permite colocar a música de fundo, então vou encerrar com a música de fundo do StreamYard aqui. Olha assim, ó. Vê se está certo esse negócio, Casseb. Bom, pessoal, então eu queria agradecer então a todo o nosso público, aos novos inscritos, ao pessoal que está doando aqui para a gente. Isso ajuda bastante a manter o canal, os moderadores, o pessoal do clube de membros aí que ajuda a gente todo mês, então muito obrigado. Todo mundo que participou da nossa live, espero que vocês gostaram. Tenham gostado aí da nossa live, ok? Mais um Caçando Raridades. Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de todos. Amanhã, no nosso Chimarrão com Ataque, nós teremos um Chimarrão com Ataque especial relativo aí, vamos falar sobre o projeto Pancir. Vou trazer a minha experiência aí como gerente do projeto. Aproveitando aí a visita do presidente à Rússia, vamos voltar a falar sobre o projeto antiaérea russa aí, que não acabou não saindo do papel, mas é importante a gente trazer a experiência aí que eu tive no projeto, falar um pouquinho do equipamento e tudo mais. Ok, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado mais um Caçando Raridades. Casseb, muito obrigado mais uma vez. E a minha continência, então, vai para o nosso querido público aí que está sempre apoiando a gente. Ok, pessoal? Lembrando que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Forte abraço, obrigado, Casseb. Muito boa noite, meu amigo.